Então eu vou agora contar um pouco da história da minha vida para as pessoas entenderem como foi que eu fui envolvido no mundo espiritual. Porque tem muitas pessoas com a Bíblia na mão dentro da igreja, estudando, e eles querem disputar com o outro. Um quer ser mais espiritual do que o outro. Então eu vou dizer uma coisa para as pessoas entenderem isso. Alguém é mais envolvido com o mundo espiritual, mais ou menos, não é o ser humano que decide, eu sou bom, eu sou mais espiritual do que você, eu sou mais santo do que você, eu sou mais isso. A pessoa é envolvida no mundo espiritual. Isso é um decreto que vem do mundo espiritual, ou do lado das trevas, ou do lado da luz. Eu sou muito envolvido com o mundo espiritual, entendo muitas coisas espirituais, como tem muitos vídeos meus ensinando coisas profundas que as pessoas não entendem, mas não porque eu escolhi que fosse assim, porque Deus escolheu que fosse assim. Eu vou estar contando um pouco da história da minha vida para as pessoas entenderem. Como que foi que eu me envolvi no mundo espiritual? Começou no dia em que eu nasci. A minha mãe era dona de um centro espírita. E as pessoas, hoje em dia, muitas vezes é proibido centro espírita dentro da cidade, em muitos lugares. É proibido o centro espírita tem que ser fora da cidade. É proibido boate, centro espírita, mas tem cidade que não permite. Ainda que o centro espírita pode existir dentro da cidade, ele tem que ser separado, não pode ser na casa de família. Mas nessa época eu nasci, não existia lei na cidade. Então a própria casa da pessoa era o centro espírita. Eu fui nascido dentro do centro espírita, minha mãe era dona do centro espírita. E quando eu nasci ali, aqueles espíritos apareciam para mim, fazia formato de bicho feio, me assustava muito. Então eu assustava, chorava muito com aquilo. E eu perguntei a um irmão meu uma certa vez, nascido no mesmo centro espírita junto comigo, dizia que nunca viu nada. E eu vi aquilo o tempo todo. Então a minha vida foi diferente desde o início, chorava muito. Eu era pequeno ainda. Aí os feiticeiros, os bruxos da cidade que me viam, os feiticeiros mais fortes, conhecidos, famosos, sempre quando eles me viam, eles apontavam o dedo para mim e falavam, você sou. Os feiticeiros sabiam muita coisa, revelada pelo mal. Os feiticeiros falavam assim, esse menino aí, ó, tem uma coisa diferente na vida dele. Os espíritos mais mal do mundo inteiro estão tudo de olho nele querendo matar ele. Mas ele só não conseguiu até agora porque ele tem um anjo de guarda muito forte. Gente, mas vou explicar a verdade, isso não é verdade. Eles explicam no feitiçaria que cada pessoa tem um anjo de guarda. Não tem nada disso. Quem tem anjo é Deus, nenhum ser humano não tem anjo nenhum não. Então quer dizer, havia um anjo de Deus protegendo. Eles falavam que ele tem um anjo de guarda forte. Eles ensinam que cada pessoa tem um anjo de guarda, não tem não. A palavra de Deus ensina que quem obedece a Deus, o anjo tem ordem a seu respeito, o anjo acampa ao redor daquele que o teve. Mas quem tem anjo é Deus. Essa história de cada ser humano tem seu anjo de guarda é mentira. Então os feiticeiros já me conheciam. Quando havia um trabalho no centro, aplicando passo, chamava as pessoas para desenvolver, e eu ficava lá para um canto. Eles não me chamavam. Porque sabe que eu era diferente, tinha uma demanda forte contra eu. Então, eu vou contar como é que foi acontecer. Já aconteceu o seguinte, minha mãe era dona do centro espírita. Ela fechou o centro espírita e foi para uma fazenda, para uma roça. Senhora dos espíritas. Dos espíritos. E os espíritos matou ela. Então a morte dela ficou como morte misteriosa. Encontrou só os pedaços do corpo dela na beira do corpo, um braço por um lado, a perna por outra, a cabeça por outra. Eles mataram a minha mãe, eu tinha 7 anos de idade. Aí, o meu pai, muito frequentador de centro espírita, de macumbaria, e no livro de Romanos 1, 28, fala que as pessoas não interessam saber o verdadeiro ensinamento sobre Deus, tem os seus desejos dominados por espírito mal, tudo não empresta. Então ele dominado por espírito mal, ele nunca amou nenhum filho, ele não gostava de nenhum, ele era mal para todos. Então ali, um filho foi para um lado, alguém levou um, eu era um dos menores, eu fiquei em casa com ele. Aí, eu ficando em casa ali com o meu pai, ele era muito mal para mim. E tinha um irmão meu que de vez em quando, os fazendeiros vizinhos, dava ele serviço, ele vinha pouco na minha casa, que ele era maiorzinho do que eu. E eu tinha só uns 8 anos. Então, vou contar agora o caso da minha primeira oração, quando eu tinha uns 8 anos, primeira oração da minha vida. Meu pai comia muito ovo das galinhas, nós só um arrozinho com feijão. E ele comia um ovo cozido na panela, ainda mostrava para nós, falava assim, que ó, quem pode é poucos. Nós ficávamos com vontade de comer um ovo. E sempre que ele ia para a cidade, ele me deixava sozinho naquele tapeirão na roça. E que os bichos ficavam aparecendo para mim, me fazendo medo, a vida inteira de sofrimento. Aí um dia, eu aproveitando ver que ele deixou sozinho tomando conta da tapera, fui lá no ninho da galinha dele, peguei um ovo, fui bater ele no prato, como o povo da roça falava, era parque-parque. Eu estava batendo esse ovo para comer. Aí meu irmão veio da fazenda do vizinho e viu, quando eu estava batendo o ovo. Mas eu pensei, não era para ele ver, mas já que ele viu, deve que ele não vai contar não. Foi um engano meu, que é usado pelo demônio para me prejudicar.
Quando meu pai vinha chegando da cidade, estava no trizinho, uns 40, 50 metros antes do meu pai chegar, ele foi correndo topar com meu pai para contar. E falou daquela linguagem bem caipira, porque o ovo batido lá, eles falavam era paque-paque. E ele viu que eu tinha tirado o ovo do ninho da galinha lá, que era galinha nanica, que eles falam galinha da perna pequena. Então ele falou naquela linguagem bem caipira. Falei, pai, eu cheguei aqui em casa, o Denilson estava bem comendo um paque-paque do ovo da nanica. Pra que ele fez isso? O outro também usado pelo demônio, veio e me sentou numa cadeira e começou a falar ruim pra mim, me humilhou demais. Zóio branco, pirracento, atrevido. A gente não pode sair de casa, você mexe no que você não tem ordem, vagabundo. Me humilhou demais pondo um ovo. Então nem compensou se comer aquele ovo, sofrer tanta humilhação por conta dele. Aí eu fui pro mato, lá pro fundo do quintal, chorei, aí perto dele não, foi normal. Saí lá pro mato onde ninguém estava vendo e comecei a chorar, e chorava demais. E eu pensava assim, eu tenho que fazer 10 anos de idade, me sair dentro da casa de sono. Porque eu sou pequeno, não dou condição de fazer serviço nenhum. Pensei, não aprendi a fazer nada na vida, porque o meu pai só sabia bater passo e capinar. Então eu nunca aprendi serviço nenhum com ele. Eu precisava de sair ali da casa, mas eu me achava muito pequeno, queria fazer ao menos 10 anos primeiro, para sair da casa dele e nunca mais voltar. Fui humilhado demais, fui lá pro fundo do quintal, pensando, eu não podia sair quando era muito pequeno, eu ia passar fome. Só sabia roçar pasto e capinar. Aí fui pro fundo do quintal e comecei a chorar, chorando mesmo. Aí comecei a falar com Deus, a minha primeira oração. Aí eu olhei para cima chorando. Falei, Deus do céu, Deus Todo-Poderoso. Eu já ouvi dizer que tem um Deus Todo-Poderoso lá no céu, que importa com os inocentes, que importa com os mais fracos. Deus, agora eu vou dizer para o Senhor toda a verdade. Eu dizia em silêncio, secreto, só com os pensamentos. Vou dizer para o Senhor a verdade, Senhor Deus lá do céu. Eu acredito sim que existe um Deus lá no céu todo-poderoso. Um Deus que não importa com ninguém, que não faz nada para ajudar ninguém. Eu acredito no Senhor, é desse jeito. Eu nunca vi o Senhor fazer nada para ajudar ninguém. Já vi falar nesse Deus poderoso que ajuda os outros, que importa com os inocentes. Deus, se tu, ó Deus do céu, importa com os inocentes, então olha para mim, importa comigo agora. Olha meu sofrimento, minha humilhação por causa de um ovo. Deus, para eu acreditar que existe um Deus que importa com os inocentes, então manda um raio no terreiro daquele homem, mata todas as galinhas dele, que por causa de um ovo não sobra nenhuma no terreiro dele. E eu chorava muito. Falei só isso, fui embora. Depois chorei muito, depois que eu me olhei um pouquinho, fui embora para porta da casa. Cheguei lá e estava sentado assim, numa calçada alta na porta da casa, e Deus não mandou um raio não. Ele sentado na porta da calçada assim, as galinhas dele vinham lá do meio do mato, toda sadia. Então a galinha dele vinha andando, batendo as asinhas, a galinha chegava cantando lá perto dele. A galinha dava só aquele pulo pra cima, batia esticada nos pés dele durinho. E começou a morrer. Começou a desesperar a franca esposa dele. Muito envolvido com macumba. Fizeram macumba com nós, fizeram um trem com nós. Tem que saber o que está acontecendo, eles têm errado. As galinhas não estão doentes. Elas saem lá do meio do mato e elas vêm cabelando meus pés para me ver morrer. Elas saem beirando do mato e dão um pulo para cima, cai nos meus pés, dura. É macumba, as galinhas não estão doentes, não tem jeito uma coisa dessa. E eu fiquei olhando aquilo e pensei, foi o Deus do céu que eu falei com ele. Aí eu não sabia nada, eu pensava, e se os espíritos do centro contar? Esses espíritos aí eu vou morrer mesmo. Eu não sabia, não entendia que os espíritos não tinham poder contra Deus. E ele correu para as macumbarias, fez trabalho, os espíritos não soube explicar nada, nem ajudar em nada. O terreiro dele limpou. Então desse dia em diante eu comecei a lembrar do Deus do céu que ajuda os outros. Fui crescendo, conhecia centro de linha branca, linha preta. Não entendia muito bem aquilo, essa linha branca é os maus, linha preta é os bons. E na verdade, depois, mais para frente, eu fui descobrir o que era aquilo. Na verdade, o centro de linha branca e o linha preta é os mesmos espíritos que descem. Só que o dia que é linha preta, eu vou te falar, o ensinamento deles é tão bem ensinado que alguém pode crescer a vida inteira lá acreditando naquilo. Porque é muito bem ensinado. O dia de linha preta, eles descem e eles mudam a maneira de falar, eles fazem teatro. Aí eles descem e fazem assim: boa noite, cavalo, boa noite, égua. Nós estamos aqui em nome daquele que manda o mundo. Falei aí, chama as pessoas de cavalo e égua. E aí, cavalo, prepara para nós uma marafa lá naquela tarimba. A marafa é a pinga, a tarimba é uma casa. Aí as bebem pinga, eles fumam charuto, aí dizem que é linha preta, aí dizem que é os espíritos maus. De linha branca, aí é os guiazinhos de luz, os bonzinhos. Mas vem os mesmos. Mas muitos, só depois que eu converti o caminho de Deus que eu fui entender isso. Vem os mesmos. Aí no outro dia eles mudam a maneira de falar. Eles descem, fazem assim com os dedos assim. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, meu filhinho amado do coração. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, cabureco. Eles chamam a pessoa de cabureco, caburequinho, caburequinha, filhinho amado do coração. Mas são os mesmos, mudam a maneira de falar.
Em 2 Coríntios 11:14 fala assim, não é de se estranhar. Se o próprio Satanás se disfarça de anjo de luz, também não é de se espantar com seus ministros, que também se disfarça de ministro da justiça. O ensinamento deles é muito bom. Dá uma pessoa iludir. Se você quiser ver um parente seu que morreu, depende da pessoa, cada caso é um caso. Se a pessoa já é envolvida com o espiritismo, o próprio demônio põe na mente dela. Ele dá ela um sonho, ela sonha à noite. Aí fala, ó, sonhei à noite, o parente meu que morreu está num lugar escuro, num buraco, estendendo a mão, pedindo a minha ajuda. Eu vou lá no centro para poder saber o que está acontecendo com o meu parente. Aí foi o espírito mau que deu o sonho. Ela já está esperando ela a resposta de tudo. Ele vai ensinar ela a invocar ele, achando que quem é a alma dos mortos. E a Bíblia Sagrada fala que quem morreu nunca mais volta nesse mundo. Esses espíritos das trevas são os anjos do diabo. Quando Lucifer rebelou contra Deus, terça parte dos anjos rebelou com ele, então são os anjos do diabo. Mas eles querem ser invocados, porque o mundo espiritual, ele entra quando ele é invocado na vida das pessoas. Aí dá o sonho, a pessoa chega lá, aí desce um espírito lá. Ele fala, o espírito do seu parente está aqui para conversar com você, já que você quer falar com ele. Eu tive um sonho com ele. Aí fala, o que está acontecendo com você? Aí ele vem, ele imita a voz do parente da pessoa, para parecer que é a pessoa, ele imita direitinho. Porque ele já preparou aquele trabalho todo. Ele já usa o espírito que andava junto com a pessoa, antes daquela pessoa morrer, sabe tudo sobre aquela pessoa, já está esperando aquela pessoa ali. Aí o espírito do mal fala que, nossa, você lembra aquela vez? Nós estávamos na casa do seu compadre, nós foi pescar de anzol, aí nós achamos uma rede lá no mato. Lá no corvo, ela falou, vamos catar os peixes da rede para nós. E nós dois pulou lá escondido, catou os peixes da rede, arrebentou, abriu, rasgou um buraco nela e foi embora. Nós chegou lá com a peixaiada. Quando chegou lá, o nosso compadre falou, se eu devia ter falado com vocês, eu larguei uma rede lá no mato. Tem que ver se tem peixe nela. Aí nós guardou o segredo, ficou caladinho, nós não sabíamos que a rede era dele, arrebentou a rede dele. Aí ele chegou lá e falou, gente, passou uma lontra lá, um bicho, comeu meus peixes, nós rasgou uma rede. E nós ficou caladinho, com vontade até de rir. Nós rasgamos a rede do nosso companheiro sem saber, você lembra? Nós guardamos esse segredo até hoje. O cara falou, é mesmo, é meu amigo que morreu mesmo. Até o segredo deu meu mais dele, ele contou. Ele imita o gesto, o sotaque, a voz da pessoa, conta até o segredo que teve no passado. A pessoa fala, é mesmo, é meu parente mesmo. Mas não é parente dela, é o espírito dos mortos, espírito enganadores. Então a pessoa vai conversar com ele, fala, pois é, hoje eu estou numa situação difícil, eu estou num lugar difícil demais, acende umas velas, faz umas rezas para mim, para me tirar de lá, é isso que eu estou querendo. Aí a pessoa faz esse trabalho, invocando demônio, queimando vela para demônio, achando que é parente dele que morreu. E a palavra de Deus fala que o homem vai morrer uma vez, só aguardando o juízo. Quem morreu está dormindo, esperando o dia do juízo. São os espíritos das trevas enganando as pessoas. Mas os ensinamentos deles é tão bem feito, mas tão bem feito. Eu não vou ficar falando deles aqui, senão eu não conto a minha história. Mas tem ensinamento, tem gente que fala assim, alguém que está lá dentro é bobo. Não. Se você não pedir a ajuda de Deus em favor daquela pessoa, se Deus não iluminar aquela pessoa, se a pessoa não interessar, o ensinamento deles é muito bom para enganar. São especialistas na arte de enganar. Então agora eu vou continuar contando a minha história. Então eu tinha feito essa oração quando eu era pequeno. Mas eu queria saber qual igreja que era de Deus. Muita gente fala assim, toda religião é boa, todo mundo é filho de Deus. Na palavra de Deus fala que os espíritos das trevas enganam as pessoas porque eles são fingidos, por causa do fingimento deles. Quem não é fingido, eu tinha apenas 8 anos de idade, eu já sabia que toda religião não era de Deus. Porque se toda religião seguisse o mesmo Deus, guardava os mesmos mandamentos, elas eram inimigas umas das outras. Mas eu não contei a parte. O dia que eu fiz 10 anos, antes de fazer 10 anos, um dia eu pensei, não dá pra ficar na casa de sombra. Fui pra casa de um vizinho, que era gente boa toda a vida, fazendeiro. Falei com ele, ó, meu pai é muito mal pra mim, eu tenho vontade de sair da casa do meu pai, mas não sei fazer nada. Falei, você me ensina a trabalhar? Esse rapaz chamava Edilson, filho de Gerardo Crismundo, foi gente boa demais comigo. Aí ele me ensinou a piar vaca, trabalheiro comigo, era muito pequenininho. Aí eu aprendi a piar vaca, pensei, se eu sair da casa do meu pai, eu mesmo piar vaca, o povo tirar leite nas fazendas, eu sei. Aprendi, saí, fui pra fazenda piar vaca, nunca mais voltei na casa dele. Saí, eu não esperei os 10 anos não, 8 anos e pouquinho eu saí. Mas eu vou contar a minha história, eu já estava fora da casa dele. Aí eu querendo descobrir qual religião que era de verdade. Eu ia no centro de linha preta, não, linha preta não é de Deus, que é os bravos, ia na linha branca, será? Não sei. Aí eu ia na igreja católica, será? Não sei. Ia na igreja evangélica, o povo falava, Deus está no meio de nós. Mas pessoas sem o Espírito de Deus, sem unção, sem poder, eu pensava, não tem nada no meio de vocês não sabem nem o que está falando, vocês são uns coitados. E eu tentando descobrir qual religião que era certa. E eu conversava com um colega meu de serviço, falava, qual religião você acha que é certa, do Deus verdadeiro? E ele falava assim comigo, eu acho que todas é mentira, é só para roubar o dinheiro dos outros. Eu falava, não, mas deve existir alguma que é de verdade. Ele falava, não, tudo é do capeta. Eu falei, mas qual que você acha que está andando mais certo? Ele vai para mim, eu acho que as religiões dos crentes estão andando mais certo. Mas tem um problema, eles é inimigo do santo. Eles não gostam do santo, mas que anda mais certo é eles, não bebe, não fuma, não rouba, não briga. Mas tem uma coisa, é inimigo do santo. Não sei quem está andando mais certo, não. Aí eu tentando descobrir.
Um dia nós fomos na igreja católica, estava fazendo essa crucificação de Jesus, ensinação bem perfeita, pregava o homem na cruz. Tudo. Nós aí vem embora de lá, passando na porta de uma igreja evangélica, o povo assando churrasco, que é turma de gente. Aí ele falou, ó, igual você falou, não é o mesmo Deus não, se comer carne na sexta-feira de paixão, Deus castiga, comer carne aqui, eles comem, vamos perguntar eles? Nós chegou, cumprimentou eles, né? Ô, vou perguntar, comer carne na sexta-feira de paixão, Deus não castiga não? Ele falou, não, Deus abençoa. Nós falamos, então nós vamos comer com vocês, Deus abençoa, nós comemos carne também com eles. Aí ele falou, tá vendo? Ó, de lá, aí o meu colega falou comigo, vou te falar uma coisa, não é o mesmo Deus, e o Deus de lá é mais fraco que o daqui. Falei, por quê? Uai, porque ele castiga os de lá se comer carne, por que ele não vem aqui e castiga os daqui? Então ele tem medo do Deus daqui, ué. O Deus de lá não é o mesmo daqui mesmo não, igual você falou. E tem muitos deuses, cada um segue um trem de uma coisa diferente, não é a mesma coisa não. E o cara tentando descobrir qual que era a verdade. Aí, um certo dia, quando eu comecei a descobrir a verdade, eu tinha frequentado muitas igrejas já. Um certo dia eu lá ia para uma farra e bebedeira, coisa que eu nunca tive prazer, mas para não ficar sozinho em casa eu ia. Porque o inimigo da minha alma decretou que eu nunca ia ter felicidade na vida. Eu nunca ia ter uma namorada, todas iam me odiar, não iam sentir nojo de mim. Então não tinha prazer naquilo não. Mas eu ia assim mesmo, não ficar sozinho em casa. Lá vai eu para uma farra, né, ver o povo conversar, que é a multidão. Lá vai eu passando 2 ruas embaixo, eu ouvi quando um missionário cantava o hino 6 da harpa. Ele estava cantando assim, oi, queres com vigor, muitas almas despertar, queres, ó Senhor, transformar em me curar, ó sim, querem todos renovar. E eu ouvi aquele hino, ele estava começando o hino, ouvi o hino todo, parado na esquina ouvindo. Pensei, quem será que está despertando as almas? Eu vou lá para ver. Quem sabe essa igreja pode ser de Deus agora? Larguei da farra e virei pro lado da igreja. Fui pro lado da igreja. Cheguei lá, entrei para dentro. Era uma casinha pobre, com o chão até de terra. Só que grande, um galpãozinho. E eles não tinham terminado ainda, fazendo gol para fazer a igreja. E o missionário lá pregando. E eu tô lá olhando. Eu nunca fui de acreditar em nada, é muito fácil. O missionário tá assim, gente, Deus está no meio de nós. Quem crê diz amém. O povo levantava a mão e dizia amém. Eu pensava, eu fui caladinho, pensava, eu não creio não. Estou aqui para saber, depois eu vou crer. Aí ele esperando, e ele pegando as pessoas, as pessoas não prestavam prestando atenção, eu vi o jeito dele trabalhar. Aí ele fala, gente, Deus está no meio de nós nessa noite, quem crê que ele vai operar, diz, levanta o braço e diz amém. O povo dizia amém, amém. Aí, o boca falou assim, gente, quem não tem fé em Deus de jeito nenhum diz amém. Aí uns não estavam prestando atenção, 3 levantou o braço e falou amém. Aí ele olhou para eles, ele ficou sem graça, olhou pro outro, aí nós 3 não tem fé não. Ele estava pegando as pessoas que não prestavam atenção, ele tinha esse costume no que ele estava falando. Mas eu estava prestando atenção em tudo. Mas eu não me manifestava em nada, caladinho no meu canto. E ele falou, gente, nessa noite aqui, ó. Aí ele leu a palavra de Deus. Disse Jesus aos seus discípulos, vai pelo mundo, prega o evangelho, aquele que crê e for batizado será salvo, aquele que não crê está condenado. Esse sinal vão seguir aqueles que creem, em meu nome expulsarão os demônios, colocarão a mão sobre os enfermos, curarão. Gente, aqui nessa noite vai acontecer tudo isso, porque nós somos discípulos de Jesus. O doente vai ser curado, o endemoniado vai ser liberto. Aí eu comecei a gostar do assunto dele. Pensei, então agora melhorou, agora eu vou ficar aqui até o fim. Não acontece isso que você falou, fica provado, você é um mentiroso, fica caladinho. Só pensando lá. Quem crê que Deus vai fazer tudo isso diz amém, o povo amém. Eu pensava, eu não creio não, estou aqui esperando. Estou cansado de escutar mentira. Aí pensei, estou lá esperando. Aí ele começou, quem tiver doente vem cá na frente. Eu não estava, minha saúde era perfeita, caladinho, sentado. Aí foi um monte de gente doente lá, uns arrastando as pernas, e ele orou, todo mundo sendo curado. Aí eu comecei a acreditar, falei, esse aqui é verdadeiramente a religião dele é de Deus. Vou procurar descobrir essa religião, fiquei olhando. Mais interessante, aí as pessoas manifestavam os demônios, expulsavam. E eram os mesmos guias que eu conhecia no centro, está expulsando os guias. Está expulsando os guias, os demônios, tudo. Os bravos, os mansos, linha preta, linha branca, expulsando qualquer um. Pensei, uai, que trem estranho, né, expulsando os guias, tudo. Aí, tinha uma mulher lá beirando a porta da igreja, sentou lá no banco no finalzinho. Aí ela olhou lá do altar, apontou o dedo para a mulher, falou para a mulher, você aí, irmã, vem cá na frente que tem um mal na sua vida. Aí a mulher pegou a Bíblia, levantou a Bíblia na mão e falou, que irmão, ó, eu sou crente há muito tempo, não tem mal nenhum na minha vida, não sou evangélico há muito tempo. Ele falou, você pode ser crente há muito tempo, mas eu tenho coisa errada com você não está obedecendo, a sua igreja não tem entendimento para te libertar, tem coisa errada porque tem um mal na sua vida, vem cá, eu vou orar para você. Não, irmão, te garanto, não tem mal nenhum na minha vida, não precisa orar para mim, não. Aí ele virou para ela e falou assim, ó, agora, então, uma coisa, eu te contei que tem um mal na sua vida, mas agora eu vou te contar mais. Tem um mal na sua vida, é ele que está dominando os seus pensamentos para você não vir aqui. Ele não quer que você venha aqui. Mas agora eu vou te contar mais outra. Aqui, demônio que nenhum manda nada não.
Aqui quem manda é Jesus Cristo. Foi em nome de Jesus Cristo, capeta, manifesta nessa mulher aí mesmo, vem arrastando até no altar. O demônio manifestou lá na porta, foi até no altar arrastando. E eu olhando. Falei, verdadeiramente a sombra faz as coisas, está escrito mesmo. Isso é de Deus. Agora eu vou aprender sobre essa religião. Agora achei a religião certa, de Deus. Aí no outro dia eu voltei lá e conversei um bocado com o pastor. Pastor, ele expulsou os demônios, ele expulsou os guias de luz também, disse que é demônio, tudo é demônio. O pastor falou, é demônio. Aí o pastor foi me ensinar. Mas teve um outro problema também. Falei, pastor, mas tem uma coisa na religião de vocês, eu vejo que a maioria está certo. Mas tem uma coisa que eu tenho que perguntar ao senhor, que eu não estou acreditando que está certo. Ele falou, o que é? Primeira pergunta que eu vou fazer para o senhor, o santo é tudo do capeta, pastor? Ele falou, o santo é tudo do capeta, irmão. Falei, pois é, isso aí que eu não concordo. Pastor, agora está aqui a Bíblia. O senhor vai abrir a Bíblia para mim? O senhor vai me mostrar, porque São Pedro andava junto com Jesus, São João andava junto com Jesus, Tiago junto com Jesus. O senhor vai me mostrar que hora que foi que eles brigou com Jesus e passou para lá do capeta. Aí, ó, que o senhor mostrar, eu vou acreditar. Aí ele, não, irmão, isso de jeito nenhum, eles nunca brigou com Jesus, não. Aí esse santo é de Deus, ele é muito abençoado. O que é do capeta que nós falamos é as estátuas, que Deus proibiu fazer imitação. Falei, então vocês ensinam as coisas da maneira errada. Porque a maioria das pessoas não acreditam em vocês, a pessoa entende que você está falando que a Maria, mãe de Jesus, é do capeta, o santo é do capeta, as pessoas acham que vocês não sabem de nada. Então vocês estão ensinando de maneira errada. Então quer dizer que o santo é tudo de Deus, é tudo de Deus. É porque fizeram imitação e Deus proibiu fazer imitação. Então o povo de Deus não fez imitação. Quem fez foi bruxo e macumbeiro. Então eles fizeram a imagem do anjo do diabo e falou que era a mãe de Jesus. Fez a imagem de um gay bem cabeludo, falou que é a mãe de Jesus. Falou que é a estátua de Jesus, porque Deus proibiu. Deus falou que o homem de cabelo comprido para ele é desonroso. Homem que deita com outro fazer de mulher é desonroso. Aí ele foi explicando, mas teve que explicar muito, porque senão eu não entendia. Então a pessoa tem que ter inteligência para explicar. Acreditei que a igreja é de Deus. Mas o ensinamento era fraco, esse missionário foi embora também. Aí eu fui entendendo que a pessoa tinha que ser muito perfeito para andar no caminho de Deus. Sem santidade ninguém verá Deus, seja perfeito como Deus é perfeito. E eu esforcei no máximo de passei muito longe de ser perfeito. Aí desisti. Falei, ah não vou ganhar salvação, não consigo ser perfeito conforme precisa. Ninguém sabia ensinar a palavra. Ensinar pra gente que é Deus é que aperfeiçoa, ele vai ouvindo a palavra e Deus vai transformando. Ninguém ensinava. As pessoas, a maioria das pessoas só sabem que Deus é bom, Jesus morreu na cruz, isso aí todo mundo já sabe. Então não sai disso. Aí eu não aprendi nada, desisti. Que a vontade de ganhar salvação, eu falei, conheci a igreja de Deus, mas não ganhei salvação. Logo nos dias que eu converti, eu comprei uma Bíblia, comprei uma harpa, que entusiasmo, mas que eu vi que eu não dava conta. Fui embora, guardei, tinha uma geladeira velha de eu guardar coisa na minha casa, tipo armário. Guardei a Bíblia lá dentro, a harpa. E minha casa era cheia de jogo. Porque a pessoa não tem prazer na vida, não arranja namorado, nem nada, envolve com o jogo. É o único lugar que ele passa o tempo dele divertindo. Então eu era forte no jogo de baralho, qualquer jogo de baralho, é truque, é cacheta, é o que viesse lá, era burro, é 21, tudo que viesse. Eu era forte no jogo de dama, era forte no jogo de xadrez, era forte no jogo de videogame, era jogo de sinuca, era jogo, o negócio meu era jogo. A casa tinha de jogo. Aí ia muita gente pra minha casa jogar também. Pô, eu gosto muito de banca de jogo de baralho, jogo de qualquer coisa. Ia muito de gente na minha casa jogando comigo. E as pessoas abriam a geladeira e viam uma Bíblia lá dentro. Mas vai ter uma Bíblia novinha aqui? E eu falava com eles, aí que trem bobo. Eu comprei isso aí, trem mais bobo, a gente não dá conta de entender nada tá escrito nisso, lê pra vocês verem. Eles falavam, ah, capaz, não, você não dá conta de entender, e nós então? Porque eles achavam que eu era mais inteligente do que esse, que no jogo ninguém me vencia, né? Eles falavam, tá doido, eu sei, já que você tem raciocínio bom, não dá conta de entender, e se nós então? Vamos largar isso pra lá. Mas é igual a palavra de Deus fala, que os deuses desse mundo cegam o entendimento das pessoas que andam no pecado para não entender, mas não tinha ninguém para me ensinar. Fiquei 8 anos aí na igreja. Naquele tempo, o mal foi me dominando de tal forma, usando as pessoas que eu confiava para me trair. Eu fazia o bem para as pessoas só me pagavam com mal, fui enchendo de ódio. Aí, comecei a pensar assim comigo no meu coração. Eu vou deixar de ser bom. Eu sei que é o capeta que manda essas pessoas, os demônios. Eu não dou conta de matar os demônios, vou matar os filhos deles, vou mudar. Vou tomar a decisão no meu coração hoje. De hoje em diante eu vou mudar, não falava para ninguém, só no meu pensamento. Eu pensava, de hoje em diante os meus inimigos vão chorar lágrimas de sangue. De hoje em diante eu determinei, eu sou um homem mau, eu sou mau, mau mesmo. E concentrei naquilo, vou mudar. Nesse mundo, eu pensava, nesse mundo não adianta querer fazer o bem não vale nada, Deus não quer nada com ninguém também, que ele pôs as coisas tão difíceis. Se Deus fizesse as pessoas salvassem, tinha posto as coisas mais fáceis. A maioria das pessoas que não entendem a palavra pensa isso. Deus não interessa ninguém se salva, não. Ele não quer mais ninguém, não, depois as coisas muito difíceis. Pensava, então agora eu vou ter que matar o filho do capeta, o próprio demônio me dominando, me enchendo de ódio. Aí eu fui enchendo de ódio, fiz aquele plano de matar as pessoas, escrevi até um nome no caderno, daqueles que se diziam meus amigos e me traía. Pensei, eu passo a vida inteira, nunca quis fazer o mal a ninguém, só o bem. E só faz desse jeito, de hoje em diante eu vou mudar.
Tomei aquela decisão. E ficava aquele tanto de demônio, morava na roça sozinho, não deixava eu dormir não. Eles davam um subir muito alto assim dentro de casa. Eu ficava só subir deles. Aí um dia eu peguei um gravador, falei, vou gravar esse subir deles, mostrar pro povo. Aí eu apertava a tecla do gravador, eles paravam. Aí eu pensei o seguinte, eu vou dormir com o celular no bolso, já para gravar. A hora que começar o barulho, eu com a mão no bolso, eu faz de conta que tô dormindo e gravo. Aí eu estava vendo a barulheira, eu fico com ele fechado, às vezes o barulho me acordar. Eu fingindo que tá dormindo, apertei para gravar. Aí tava dando um subir, aí parou o subir. Aí eu gravei, mas por mim eu tinha gravado só silêncio, eu não escutei nada, só subir. No outro dia eu fui passar a gravação, para me apagar a gravação de silêncio. Aí na gravação eu ouvia eles fazendo um ritual para me pegar. Eles batiam tambores, batendo os tambores, e a música deles não era em português. Eu não sei como é que significava não, só meu nome que era em português. Uma parte da letra da música, eles falavam assim, e outros, uns cantando, batendo tambor, e outros gritavam assim, Nilson. E isso ficou gravado no meu celular. Eles fazendo esse ritual. E essa noite toda beirando de mim. Aí eu estava determinado, vim matar as pessoas. Tava chegando o dia. Isso era na terça-feira de noite, eu não dormia quase, porque eles me atormentando a noite inteira. Aí foi o dia que começou o início da minha conversão. Aí Deus enviou alguém do reino dos céus para falar comigo. A minha conversão não foi da parte de ser humano nenhum. Porque eu era muito envolvido no mundo espiritual, não porque eu quis assim, porque Deus decretou que fosse assim. Então, desceu alguém do reino dos céus, eu não posso falar quem é, porque eu só posso falar o que sei. Quando diz o Paulo, em parte conhecemos, em parte profetizamos. Se eu disser que foi o Espírito Santo, eu não sei. Se foi um anjo muito grande, eu não sei. Se foi Jesus, eu não sei quem. Ele não me contou o nome dele. Ele apenas desceu, alguém muito grande. E eu via ele só do pescoço para baixo. Ele não permitia que eu via o rosto dele. E ele andava no meio dos demônios para um lado e outro. E ele passava dentro dos demônios como se fosse sombra, como se o demônio não existisse. E ele chegou e falou para mim assim, eu vim aqui para te dizer que você não pode matar ninguém não. Deus não quer que você mate ninguém não. Você vai prometer que você não vai matar ninguém não? Olha, eu tenho poder para tirar todos eles daqui, nenhum te amolar mais. Então fala para mim se você não vai matar ninguém não. E eu virei para ele e falei assim, eu não prometo isso não. Falei, eu não prometo coisa que eu não dou conta de cumprir, eu só prometo coisa que eu dou conta de cumprir. Eu nunca fui mentiroso. Falei, eu não prometo que eu não dou conta de cumprir, eu vou matar esse povo mesmo, que eu estava dominado de ódio do mal. Aí ele virou para mim e falou assim, e se eu falar que você prometer uma coisa fácil para mim? Falei, se for fácil, eu prometo. Então promete para mim que você vai naquela igreja que você descobriu que ela é de Deus. Quinta-feira, vou comer. Quinta-feira você vai naquela igreja que você sabe que é de Deus. Falei, isso eu vou, isso é muito fácil. Falei, mas só tem uma coisa, espera aí. Eu vou lá para cumprir a promessa que eu prometi para você. Mas de todo jeito eu vou sair de lá e vou atrás dos meus inimigos, vou matar eles tudo. Eu agora vou tornar semelhante a eles. Vou chegar perto deles, dar um sorriso no rosto e matar eles, vai cair morto lá pro chão. Vou se tornar mal igual eles, falso. Olhar para eles com um sorriso no rosto e matar. Eu vou sair lá dentro e matar todo mundo. Mas cumprir meu trato com vocês, eu cumpro. Você sabe que eu cumpro meus tratos, nunca menti. Nunca gostei de mentira. Vou cumprir meu trato, eu vou lá, mas não adianta nada não. Ele falou, então isso basta. Aí ele estendeu a mão assim. Aí antes ele falou assim comigo, ele andando entre os demônios, falou assim, olha, eu tenho poder para tirar todos eles daqui, para eles não te perturbar e você dormir. Eu tenho poder para tirar todos eles daqui, nenhum deles consegue me ver e nem me ouvir. Eu sou o único aqui que está me vendo e me ouvindo, nenhum deles consegue. E ele andava no meio deles, eles não viam ele mesmo não. Então a hora que ele ia embora, ele estendeu a mão assim pro lado deles, saiu da mão dele tipo um redemoinho de vento, saindo tipo um funil, e passou varrendo eles com a força da velocidade de um raio, e eles sumiram tudo. Aí ele também sumiu. Aí como eu estava com muito sono, já era 1h da manhã, quase 1h da manhã, aí eu dormi, porque eu fiquei sossegado, porque ele foi embora. No outro dia cedo, era uma terça-feira, acordei, e lembrando, agora eu vou cumprir a promessa, que aquele grande que apareceu, eu não sei nem quem é. Eu vou lá onde é que eu falei com ele. Mas não vai adiantar nada, vou matar um pouco, eu pensava. Aí, foi na quinta-feira, eu deixei para ir na quinta, não fui antes não. Vou na quinta e vou cumprir o trato daquele que eu prometi. Ele falou, me prometeu, prometi, uma coisa fácil, vou lá. Fui chegando na porta da igreja, estou ouvindo o missionário pregando. Esse mesmo missionário que eu vi a primeira vez, estava lá de novo, na igreja. Missionário pregando. Para você que acha que Deus não está salvando, que Deus não quer salvar ninguém, o único motivo que o povo está de Deus está aqui na terra é porque Deus está salvando, e que se Deus não tivesse, Deus já tinha levado todo mundo. Deus está salvando e Deus quer te salvar. E eu fiquei prestando atenção naquilo. Falei, Deus está salvando? Achava que não queria mais ninguém? Pensei, quem sabe ele até me salva, hein? Pensei, mas melhor não iludir não. Entrei para dentro da igreja. Pensando, na hora que terminar isso aqui, eu vou começar a sair pelas ruas, caçar meus inimigos para matar. Eu vim cá cumprir meu trato. Naquela hora, aquele missionário começou a fazer uma oração, aquele poder do mal que me dominava quebrou tudo.
Aí eu comecei a pensar, gente, matar os outros, largar isso para um lado, me afastar dessas pessoas que não prestam. Pensei, eu não vou matar ninguém. Largar isso para um lado. Aquele ódio, aquele poder das trevas me dominava, foi quebrado quando esse missionário fez a oração. Aí, eu pensei, e o negócio que o missionário falou, que Deus quer salvar? Quem sabe eu consigo ganhar a salvação? Eu pensei, Deus me ouviu quando eu era pequeno, vou fazer oração na minha casa, amanhã eu volto nessa igreja de novo. No outro dia, aí eu cheguei na minha casa à noite, enjoelhei lá, comecei a falar com Deus. Comecei a falar, Deus, Criador dos céus e da terra, em nome de Jesus Cristo, eu estou pedindo, perdoa, Deus, todos os meus pecados em nome de Jesus Cristo. Deus, eu tenho um pedido para o Senhor, ó Deus. Deus, se o Senhor me perdoar os meus pecados, se o Senhor me aceitar para ser do Senhor, eu não prometo fazer tudo, porque se eu prometer fazer tudo, eu sou um grande mentiroso. Porque eu não consigo fazer tudo, mas eu prometo fazer tudo o que eu puder. Deus, eu não prometo fazer tudo porque eu vi que é difícil demais. Deus, eu quero fazer uma pergunta para o Senhor. Por que, Deus, que tem tantos homens que andam certinho, por que eu não dou conta? O que tem nesses homens que eles estão melhor que eu? O que os outros conseguem que eu não consigo? Por que eu sou mais ruim que os outros, mais modo que os outros? Eu gostaria de saber todas essas coisas. Deus, eu vou lá na igreja do Senhor amanhã esperando que o Senhor me dê uma resposta. Aí fui para a igreja. Cheguei lá, sentei. Aí você tinha me contado a história da mulher do fluxo de sangue. Aí ele estava contando de novo, a mesma história repetida. Aí eu pensei, eu fiquei lá sentado pensando, mas que coisa chata. Você vai contar só o que eu já sei, a mesma história repetida? Essa história eu já sei, tudo vai acontecer, ué. Eu queria saber uma palavra de Deus para mim, essa história chata eu já sei, já. Ele lá pensando aqui sentado. Pensando, ah não, será que não saber nada de Deus? Essa história eu já conheço, história chata, ouvindo a mesma coisa repetida toda a vida. Aí o rapaz contou a história, que eu estava cansado de saber. No final da história ele falou assim, Deus mandou essa palavra aqui, foi para você que falou na sua casa. Deus, por que os outros conseguem e eu não consigo? Deus, o que tem de errado comigo? Aí ele falou tudo que eu tinha falado da minha oração. Deus mandou essa palavra que foi para você. É para você olhar o que aconteceu com essa mulher. Essa mulher, ela tinha doença contagiosa. Se ela saísse na rua, as autoridades tinham ordem para matar ela. Ela tinha que ficar só dentro de casa, para não pegar a doença dos outros. Então ela enfrentou o risco de morte. Essa mulher estava sentindo muita dor. Ela enfrentou a dor. Essa mulher tinha uma multidão na frente dela. Ela enfrentou a multidão. E ela foi até Jesus. E Jesus transformou e mudou a vida dela. É isso que Deus quer que você escuta nessa noite. Se você vier até Jesus, Ele muda a sua vida. O que você precisa fazer é vir até Jesus, que Ele te transforma. E o que ela disse escutando, eu tinha certeza que estava falando para mim. Falou tudo que eu tinha falado na minha oração com Deus. Aí eu fiquei caladinho só escutando. Pensei, eu não estou entendendo muito bem não, eu vou escutar, depois vou meditar para me aprender. Saber o que é. Aí falou, você precisa vir até Jesus, é só isso. Deixei quieto. Pensei, mas vir até Jesus? Como é que será isso, hein? Pensei, mas depois eu vou descobrir. Aí, Deus dá a gente palavra que a gente não entende nada para ver se a gente está interessado. Mas eu estava muito interessado. Eu fiz de tudo para descobrir. Na minha casa comecei a orar a Deus. Deus, se o Senhor mandar eu fazer uma coisa que eu dou conta, eu faço. Mas o Senhor mandou fazer uma coisa que eu não dou conta. A mulher foi até Jesus. Jesus estava passando ali na rua. E pelo que eu entendi, Jesus ressuscitou, veio uma nuvem, ele subiu na nuvem, a nuvem levou ele para o terceiro céu. Como que eu vou até Jesus? Deus só me deu outra coisa impossível. Eu não sei nem o que eu tenho que fazer, talvez eu não entendi. Se eu entender o que tem que fazer, eu faço. Deus, me ajuda a entender o que é isso que eu tenho que fazer. Aí fui na igreja, pensei, o pastor já sabe muita coisa, vou perguntar a ele. O pastor tinha 2 anos de convertido, colocaram um novato na frente da obra, como o apóstolo Paulo proibiu, ele até desviou. Aí, perguntei ao pastor, falei, pastor, olha, a palavra foi para mim, aí eu tenho que vir até Jesus. E eu não consegui entender o que é. Você entende o que eu tenho que fazer? Ele falou para mim assim, uai, você tem que ficar vindo na igreja. Eu falei, não, isso eu estou fazendo. Eu falei, Deus não vai mandar eu fazer uma coisa que eu estou fazendo. Eu tenho que fazer uma coisa, eu não sei o que é. Tem que ir até Jesus. Aí falei para ele, a mulher foi até Jesus, porque Jesus estava passando. Agora Jesus não está passando na rua, Jesus está lá no terceiro céu, como é que eu faço? Aí, começou o culto. Aí eu comecei orando a Deus no culto, pedindo, Deus, me mostra o que eu tenho que fazer, se eu conseguir, eu faço. Aí, já estava terminando o culto já. E eu já fui acabando a esperança. Aí ele falou, gente, agora vamos terminar o culto, eu só vou orar para as pessoas que estiver doentes. As pessoas que estiver doentes aqui na frente, nós vamos orar para eles, só se estiver doente. E o culto já vai estar encerrado, e eu pensando, terminou o culto, eu não sei o que eu tenho que fazer. O próprio pastor que falou que não sabia o que eu tinha que fazer, que não entendeu nada, ele foi usado por Deus, ele falou sem perceber o que eu tinha que fazer.
Ele falou, gente, quem quiser ser curado dessa noite aí, beirando o altar, vem até aqui, na frente desse altar. Ele apontava o dedo, vem até aqui. Quem quiser ser curado, vem até aqui, porque Jesus está aqui. E quem quiser vir até Jesus, vem até aqui. A hora que ele falou assim, eu entendi tudo. Falei, é pra mim ir ali, tão facinho, eu não sabia. Achei que era me subir lá no terceiro céu. Eu fui o primeiro, larguei todo mundo para trás. Corri na frente, parei beirando o altar. Aí, as pessoas costumam perguntar, né, que é o certo, Jesus mesmo ensinou isso. E você, o que você precisa? Qual que é a sua doença? Falei, espera aí, agora eu vou te contar o que está acontecendo comigo. Vou te contar o seguinte, eu não tenho doença nenhuma, a minha saúde é perfeita, mas eu só sei que eu tenho que vir até aqui, nesse lugar aqui. Agora o resto eu não sei mais nada, eu fiz o que eu tenho que fazer, eu tenho que vir aqui. Aí ele falou para mim assim, então você tem que aceitar Jesus? Eu falei, não, um dia eu já falei que aceito Jesus, não é isso. Ele falou, você aceitou Jesus então? Eu falei, aceitei. E ele falou, você anda certinho no caminho dele? Eu falei, nunca andei nem um dia, não dei conta. Ele falou, então é isso. Você vai falar diante da igreja, você quer consertar sua vida no caminho de Deus, nós vamos fazer uma oração para você. Eu falei, então é bom. Aí eu falei com Deus que eu queria consertar minha vida diante de Deus, que eu tinha vontade de andar no caminho de Deus. Aí ele fez uma oração. Aí fui embora da minha casa, lá no caminho, já satisfeito. Pensei, agora eu fiz o que tinha de fazer. Agora eu já lá vou caminhando. Fui para minha casa, fui chegando, entrando na rua, eu pus o pé, abri a porta da minha casa, eu fui entrando na minha casa, o Espírito Santo começou a falar comigo pela primeira vez, ouvindo a voz do Espírito Santo. E naquela hora eu senti o poder tão grande, eu comecei a tremer e chorar. Se eu tentasse segurar para não chorar, eu ria, fiquei todo descontrolado. E falando com as pessoas, foi só essa vez que eu senti, que depois Deus falou que eu não ia sentir mais, que bendito é quem crê sem sentir. Comecei a tremer e chorar, e a voz dele falando comigo. Para que eu pus o pé dentro da porta da minha casa. Você não faz tudo que você não faz tudo, mas você faz tudo que você puder. Então agora começa limpando a sua casa de tudo que não serve para Deus. E jogo não faltava na minha casa. Ele começou falando comigo, tem um tabuleiro de dama em cima dessa mesa da sala, traz ele lá para queimar. E a sala era grande. A casa era muito grande, tinha beirando a cozinha, tinha um canto lá, eu fui jogando no canto para queimar. Foi falando para mim, em cima da mesa dessa sala tem 3 baralhos, traz eles lá para queimar. Ele foi falando, é o seguinte. Falou, dentro daquele quarto, dentro daquela geladeira, tem 3 baralhos novos, traz eles lá para queimar. Eu peguei também para queimar. Aí tinha um jogo de xadrez, não era meu, é de um rapaz, dizia que era crente, mas jogar não era pecado não. O jogo estava no meu quarto. Ele falou para mim que ele vendeu o jogo R$23. Falei, não estava interessado em comprar não. Falei, se eu resolver eu te compro, foi para ele. Ele falou, então eu vou largar aqui nessa casa, nós jogamos aqui nessa casa mesmo, ele falou. Aí o Espírito Santo falou comigo também, tem um jogo de xadrez, era um jogo muito grande, que esse cara, na época. Ele vendia barato, R$23. Aí o Espírito Santo falou comigo, tem um jogo de xadrez lá naquele quarto, peguei ele lá para queimar também. Aí eu lembrei na hora, ainda falei com ele. Falei, mas aquele lá não é meu, eu não posso queimar coisa que não é minha. Eu tinha esquecido que o rapaz queria vender. Aí ele falou para mim, mas ele quer te vender ele por R$23. Você não vai devolver nada para ninguém não, você vai pagar R$23 nele, vai queimar ele. Aí peguei o jogo de xadrez, fui juntando as coisas, tudo, joguei ele no fogo. Deixei as peças dele num saquinho lá, que parecia ser de louça, achei que não queimava. Deixei as peças dele, fui jogando lá. Aí fui dentro da geladeira, pegar 1 litro de álcool. Que era o álcool que eu colocava no fogareiro para esquentar marmita no serviço na roça. Aí quando eu peguei o litro de álcool, ele falou comigo assim, guarda isso aí, que isso aí não é para queimar não. Falou, de trás da porta da sua casa tem 2 litros de cachaça, esse é para queimar também. Peguei 1 litro de cachaça, tremendo e chorando. Aí jogo, despejei naquelas muitas coisas que estavam lá. Era coisa demais de jogo, tudo jogo. Aí coloquei fogo naquilo tudo. Aí fiquei com as costas das peças na mão, de louça, eu tremendo e chorando. E ele falou comigo, e essa daí você não vai queimar não, você vai guardar essa? Falei, essa daqui eu tenho que jogar elas lá no mato. Acho que elas não queimam não, eu acho que essa é louça. Mas não sabia o que era não, eu achava, até hoje não sei o que era não. Eu acho que isso é louça. Ele falou comigo, você não tem fé para que peça queimar não? Eu falei, eu não sei se eu tenho fé. Aí falei, Deus, se eu não tiver fé suficiente, então aumenta a minha fé. Eu joguei elas no fogo. O fogo avançou cá em cima nelas, na cruz, na cabeça do rei, do xadrez, tem uma cruz. O fogo pegou nessa cruz, fazia como diz o povo, como se o fogo estivesse raiando, fogo raiando, vai ficar essa parede, o fogo queimou que não sobrou nada daquilo. Fiquei tremendo e chorando, muito tempo. Tremendo e chorando, a noite inteira. Mas antes disso, para a gente entender, o missionário tinha contado que quando ele converteu, ficou 5 dias, 5 noites, tremendo e chorando sem parar. Depois, achava que não ia voltar ao normal, depois voltou. E eu fiquei tremendo assim, e eu também pensei, dá aquela impressão que ele nunca mais vai voltar ao normal. Eu pensava, nossa, se eu sair na rua, o povo não pode ver assim. Eu vou segurar para parar de chorar. Quando eu segurava para parar de chorar, eles paravam a rir daquela alegria. Ficava pensando, eu gosto só de Deus, eu gosto só de Deus. Ficava aquela alegria, eu chorar, eu rir.
E no outro dia eu fui para um serviço, pensei, ainda bem que ninguém me viu. Eu trabalhava sozinho, montei numa moto, saí rapidinho, ninguém me viu. Trabalhei o dia inteiro chorando e rindo. E eu batia passo, tinha uma caixa de marimbondo, metia uma foice na caixa de marimbondo, o marimbondo saiu, ferrou meus braços, tudo, e eu ria, achava bom aquilo. Nada tirava a minha vontade de rir. Eu ria achando bom, voltei de tarde achando bom para dentro de casa. Aí eu pensei, todo dia eu ia na igreja conversar com o pastor, eu estava começando, né? Não tinha culto não, mas ele ia lá, nós dois ia conversar. Aí eu pensei, hoje como é que eu faço? Não posso ir lá no pastor, se eu sair na rua, o povo me ver, achar que eu tô louco. Olhei na porta, não tinha ninguém na rua, saí rapidinho, a igreja corri lá para conversar aqui rapidinho. Falei, pastor, eu vou conversar com o senhor rapidinho aqui, eu vou voltar correndo para minha casa, porque ninguém pode me ver não. Eu tô meio descontrolado, eu fico chorando e rindo, o povo vai achar que eu tô louco. Falei, Deus conversou comigo essa noite, mandou limpar minha casa, vim cá só te contar, que eu só não vou ficar aqui hoje por isso, eu voltei correndo pra minha casa. Fiquei 2 dias, 2 noites, chorando e rindo. Chorava, ria. Aí, daquela impressão, não ia voltar ao normal, aí eu lembrava. Não, o missionário falou que ele ficou assim, depois voltou ao normal. Aí depois voltei ao normal. Então, isso aí eu estou contando a história da minha conversão, para a pessoa entender. Vou deixar esse vídeo por aqui, só para a pessoa entender como é que a gente é envolvido pelo mundo espiritual sem querer. A minha conversão depois foi com muita luta. Um outro dia a gente pode estar continuando esse vídeo. E que essa mensagem fica só para as pessoas entenderem que a gente é envolvido no mundo espiritual, não é porque a gente quer, é porque Deus nos envolve. Então fica esse vídeo despedindo agora com a paz de Jesus Cristo na vida de todos que assistiram a esse testemunho.